seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Bruna Macedo e estou com você nessa edição do Alesp em Pauta, que hoje, gente, fala de um tema muito importante que precisa ser pauta na vida de todos, viu? Olha só, o último Atlas da Violência do IPEA mostra que a chance de uma pessoa negra ser morta violentamente é quase 3 vezes maior que a de uma pessoa de outras cores ou raças, tá? Ou seja, a violência está mais presente na vida dos negros do que dos brancos, por exemplo, o que traz medo, angústia e luto para a vida dessas pessoas. Além disso, o racismo, gente, também está presente no mundo corporativo. O movimento Potências Negras informa que 63% das mulheres negras já passaram por situações de discriminação em processos seletivos. E de acordo com a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios, a remuneração de trabalhadores negros é, em média, 46% menor do que a dos funcionários brancos. Os brancos também ocupam cerca de 90% dos cargos de gerência das 500 maiores empresas do Brasil, de acordo com o Instituto Ethos, tá? Para falar mais sobre esse assunto, eu recebo o psicólogo Vitor Barradas, que já está aqui ao meu lado. Muito obrigada pela participação, Vitor. Seja muito bem-vindo. Olá, prazer. Meu nome é Vitor Barradas, sou psicólogo clínico e é uma satisfação estar com vocês aqui hoje. Ótimo. E também o Robson Silva, que é coordenador de políticas para a população negra do estado de São Paulo. Robson, um prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigada pela participação. Olá, Bruna. Muito obrigado. Um prazer, mais uma vez, poder participar desse programa e levar as políticas que estão sendo desenvolvidas pelo estado de São Paulo, junto à Secretaria da Justiça e Cidadania, em prol da comunidade negra. Vamos começar o nosso bate-papo, gente? Eu quero começar com você, Robson, para repercutir esses números que a gente trouxe no início, né? Parece que não, mas essa é uma realidade ainda presente, não só aqui no estado de São Paulo, mas também em outros estados do país. Existe racismo na vida cotidiana, existe racismo também no mundo corporativo. Eu queria que você, como uma pessoa que pode falar a respeito desse assunto, que tem muito mais voz para falar a respeito disso, trabalha à frente dessa luta para combater essa realidade, o que você me fala a respeito desses números? Ainda é uma realidade que você sente no seu dia a dia de trabalho? Muito, né? A gente tem notado que há avanços significativos na perspectiva, seja no mercado de trabalho, seja na iniciativa pública, mas a gente precisa avançar ainda um pouquinho mais. Nós sabemos os números, os dados ali apontados, né? Que a cada hora 3 pessoas negras são assassinadas, mas esse número é muito mais significativo quando nós apontamos as outras pesquisas, verificamos que são 74% das pessoas, quando a gente pega os números de homicídio no Brasil, são 74% das vítimas são negras. Então, isso realmente nos causa estranheza. E é um sistema, infelizmente, um olhar, né, não tão preciso, cuidadoso, com relação à perspectiva da segurança pública e a população negra. Os outros números também trouxeram a diferença entre a renda percebida entre pessoas negras e pessoas brancas, que também continua não tendo essa equidade salarial. Então, também nos preocupa bastante e, lógico, a gente precisa pensar em como avançar dentro dessas construções e, principalmente, colocar as pessoas negras em situação de oportunidades idênticas às pessoas não negras. Vamos falar primeiro, a gente fez 2 pontas aí, né? A questão da violência, das mortes violentas e depois a questão do racismo no mundo corporativo. Falando a respeito do primeiro tema, dessas mortes violentas, você que acompanha muito o assunto de perto no seu dia a dia de trabalho, essas mortes violentas, elas acontecem de que forma? Seja em assalto, seja por conflitos ali com a polícia, de que maneira você enxerga, na tua visão, na sua vivência, de que forma essas mortes violentas acontecem aqui no estado de São Paulo? Olha, o que a gente tem percebido, em verdade, a gente precisa tentar de alguma forma contextualizar, até mesmo a perspectiva do próprio racismo, como ele se materializa e como ele atua junto à sociedade. De diferentes formas, né? De diferentes formas. Então, eu posso trazer aqui a perspectiva institucional, a questão do racismo estrutural,
o próprio racismo ambiental, que faz com que a comunidade negra, com que a população negra acabe morando nas encostas, nas periferias, longe dos grandes centros. E a violência, ela está nesses lugares. Então, por óbvio que nós temos ali, e não só a questão das localidades, mas também aquele estigma que é dado à comunidade negra. Então, o negro ainda é visto de forma inferior, é tido como suspeito preferencial dos órgãos de segurança pública. A gente tem avançado nessa perspectiva, a gente tem trabalhado no Estado na perspectiva da capacitação, da orientação, da conscientização e, principalmente, trazendo um olhar da academia para que a gente possa discutir essa política pública e esse enfrentamento ao racismo e à discriminação racial também nos órgãos de segurança pública. Mas ainda assim é muito visto. Apesar desses avanços que nós estamos tendo, ainda bem, uma abordagem, por exemplo, ela vai ser diferente? Você imagina? Hoje, ela ainda é diferente? Se a gente colocar ao lado uma pessoa branca e uma pessoa negra, passando por uma blitz da polícia, por exemplo, a pessoa negra ela tem mais possibilidades de ser parada ainda hoje? Com certeza, né? Nós sabemos que nós somos alvo preferencial, não só do sistema de justiça, e isso acaba acarretando todos esses desdobramentos no cotidiano da comunidade negra. Então, quando a gente... Lógico que a gente precisa rebobinar, voltar à história, né, e lembrar que 400 anos de escravidão ainda tem as suas reminiscências nos dias atuais. Então, quando nós pensamos que nós tivemos uma abolição, um decreto que extingue, que tinham 2 artigos, né? Um que extingue a abolição no Brasil e o segundo que revogava todas as disposições em contrário. Então, quando você percebe que já naquele período, em 1888, não havia políticas públicas no sentido de trazer essa comunidade, essa população negra que estava sendo liberta, incorporando ela socialmente, seja no campo econômico, no campo político, mas dando oportunidades a ela de realmente estar junto à sociedade. E, lógico, tirar esse estigma de inferioridade. Então, quando você percebe que os estereótipos da comunidade negra, da população negra, são tidos como preferencial ou são tidos como inimigos da sociedade, então nós temos justamente essa violência mais acirrada contra esse grupo racial. Vitor, vou te trazer para a conversa agora, porque o Robson tocou num assunto muito importante, né? A respeito dos anos de escravidão que nós vivemos e o que a gente tem de reflexo disso até hoje. Assim como é a questão da violência, da vivência que nós temos no cotidiano, imagino, posso estar errada, mas aí o senhor me fala, que isso também traz reflexos no emocional dessas pessoas, da população negra. Estou errada? Com certeza não. Os reflexos, né, causados na pessoa, né, nas pessoas, né, nessa comunidade negra e em toda a história, principalmente nesse racismo institucional, estrutural, que às vezes as pessoas nem percebem, mas elas praticam, né? Uhum. Primeiro os prejuízos causados são nos pensamentos, né, de medo, vergonha, né? A pessoa se sente incapaz. Inferiorizada, né? Inferiorizada por ouvir, né, dos outros aquilo que não é uma verdade. E uma vez que vem no pensamento, gera uma emoção que resulta num sentimento. E aí esse sentimento vai também, né, causar um comportamento. E esse comportamento que realmente é a grande diferença que pode distanciar uns dos outros. Porque acabam estas pessoas não se sentindo parte de, né? Uhum. Por conta desses sentimentos, né, negativos, destrutivos, que são causados por esse tipo de racismo estrutural, né? Que, inclusive, eu tenho até um tempo atrás visto um teste feito, que foi colocado em 2 salas, 2 grupos de pessoas diferentes, com imagens iguais numa tela. E era para descrever o que se via a partir desta imagem. E numa sala eram brancos e numa sala negros, uhum, tendo o mesmo comportamento. Então, o primeiro era um homem branco de terno e gravata andando rápido. Perguntaram quem é ele.
É um empresário, um empreendedor que está atrasado, que está... Um trabalhador. Quando foi do negro, é um motorista, é uma pessoa que, né, que será que ela está fazendo? Uma dona de casa também. A branca é a dona de casa, a negra foi posta como a diarista. Então, sem as pessoas perceberem, né, estruturalmente e, né, institucionalmente, né, também pode se perceber que existe isso e realmente afeta de uma forma considerável. Né? Eu vejo na clínica, né, eu trabalho com transtornos de emoção, né, entre outros, e muitos, né, que passam por situações como essa trazem essa amargura que acaba ficando no coração e dificultando o seu desenvolvimento como ser. E aí, para tratar isso, é todo um trabalho, né? A gente vai chegar lá nesse papo, mas agora fazendo uma ponte com o que você disse também, para a gente começar do início também, para que todo mundo que está acompanhando a gente entenda. Robson, explica bem didaticamente o que é o racismo. Olha, o racismo é uma forma de dominação em que, a partir do momento em que se entende lá, quando o Brasil percebe que não tem mais volta, que efetivamente ele tem que o clamor das ruas, os movimentos, as rebeliões, enfim, trazem uma perspectiva para o Brasil, então, do fim da escravidão. Então, quando percebe-se, então, naquele período que a gente está muito próximo do fim da escravidão, começa-se, então, todo um processo de manutenção desse poder. Ou seja, de manter a hierarquização a partir da perspectiva racial. Então, quando a gente percebe essa construção, a gente parte, então, para aquilo que é definido pela doutrina, pelos estudiosos, como o racismo estrutural. E esse racismo estrutural, numa primeira vertente, ele se transforma, ele é fruto desse racismo iniciado lá ainda nos idos de 1888, quando é necessário, então, manter-se o poder, manter essa estrutura de poder e manter a população negra na base dessa pirâmide. Ou seja, não tendo direitos e não tendo avanços, seja na perspectiva econômica, social, de moradia, ou seja, daqueles direitos que são direitos fundamentais de todo ser humano, que é o exercício pleno da cidadania. Então, o racismo, ele atua justamente nessa perspectiva, não só da inferiorização da comunidade negra, da população negra, mas também impedindo que ela possa fazer exercício daqueles direitos que são inerentes a qualquer ser humano em qualquer país dos continentes. Então, o racismo ele vai atuar dessa forma e, lógico, que a doutrina ela vai, então, estudar os efeitos desse racismo, dessa manutenção de poder para uma classe dominante sobre outra população, parcela de população, na perspectiva justamente de como evitar que essa população tenha a visibilidade necessária e que possa ocupar espaços de liderança e de participação social. Você tocou num ponto muito importante. A gente tem aquele racismo que é explícito, que a gente consegue ver, que a gente consegue ouvir, por exemplo, nos estádios de futebol, acontece direto, né? Quase sempre a gente vê notícias a respeito de a plateia ali, a torcida chamando um ou outro jogador de macaco, por exemplo. Isso é um racismo que é inegável, não tem como você dizer que ele não aconteceu, porque você viu, você ouviu, né? Está material ali na tua frente. Agora também tem aquele racismo que acontece nas entrelinhas, que às vezes, em alguns momentos, é até difícil você perceber. É mais ou menos o que acontece, por exemplo, nas instituições, nas empresas, em processos seletivos. O que você pode dizer a respeito disso? Olha, Bruna, obrigado pela pergunta. Eu acho que ela vem muito de encontro ao trabalho que a gente vem desenvolvendo junto à Secretaria da Justiça e Cidadania, junto à Coordenadoria de Política para a População Negra, mas mais do que isso, é aquilo que o movimento negro vem buscando já há muito tempo. Quando eu gosto muito de trazer para a nossa conversa o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, principalmente do Estado de São Paulo, que foi o primeiro conselho no Brasil a pensar uma política pública e a trabalhar numa forma de manifestações, até que os governantes entendessem a importância de ouvir as vozes das ruas. E é justamente esse um momento na nossa sociedade que surge lá em 1984, o Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, que além da questão da percepção da necessidade da participação e do desenvolvimento, era a luta contra a discriminação racial. E a discriminação racial, ela faz justamente isso.
ela, através de um sistema, as pessoas até mesmo de forma inconsciente, elas vão atuando, justamente no que o doutor acabou de dizer, numa percepção, num preconceito de que determinadas pessoas não podem ocupar determinados espaços, ou não têm as características fenóticas para determinado cargo, para determinada função. E aí, a partir dessa construção, também vem o pensamento de que a comunidade negra, que a população negra, ela estaria numa perspectiva de inferioridade, inclusive intelectual, para ocupar esses espaços. E esse racismo, ele se materializa, nós chamamos de racismo velado, né, silencioso, aquele que passa por baixo das portas, que atinge ambientes, né? É muito engraçado quando a gente escuta as pessoas se manifestarem. Não, mas eu não sou racista, né? Porque eu tenho amigos negros. Eu tenho um amigo que é negro, né? A minha prima, a minha bisavó, a minha trisavó, né? Se eu tenho um amigo que é negro, então eu não sou racista. Pois é. Então, a partir daí, inclusive, ele acaba citando, né? Porque a minha babá é negra, né? Que é coisa mais profunda do que isso. Eu entrego a minha filha para ser cuidado por uma pessoa negra. Então, a partir dessas pessoas entendem que não são racistas. E muito mais do que isso, né? Esse discurso avança, porque seria a negação do próprio racismo. Então, esse racismo velado, para a comunidade negra, para a população negra, ele acaba sendo muito mais, nós chamamos de microagressões, né? Muito mais agressivo do que aquele xingamento. Né? Então, por exemplo, uma característica, um ato de discriminação, um ato de racismo, impedir alguém de entrar no estabelecimento, de ser atendido, de entrar no hotel, de consumir determinado produto. Então, ele se manifesta dessas formas. E, às vezes, é difícil você identificar e punir. E provar, né? Justamente. Eu vou chamar o Dr. Vitor agora para essa conversa, porque isso pode acontecer, por exemplo, em processos seletivos, feitos ali. Tem uma seleção, passa por um teste psicológico, né? Tem um psicólogo da empresa. Já fiz muitas reportagens sobre este tipo de racismo mais velado, que não é tão verbal, que não se materializa assim na tua frente, pode acontecer, por exemplo, num processo seletivo. A pessoa passa em todas as etapas, mas num determinado momento ali, porque ninguém sabe, misteriosamente, quando chega na presencial, a pessoa não passa. E uma pessoa branca, que às vezes tem até menos capacidade, um currículo até inferior, acaba passando. Difícil você identificar, assim, para quem tem um pouco mais de vivência no tema, você consegue identificar até, mas é difícil você provar isso, né? É difícil você dizer isso aqui foi um racismo, por exemplo. E para além dessa dificuldade, eu acho que também tem a questão do emocional, né? Porque é difícil você saber o que está na mente da pessoa. Como é que você vai provar que a pessoa está pensando nisso? Né, doutor? Sim. Bruno, essa pergunta também é muito interessante, pois esse racismo velado, como o doutor colocou, é o que de fato acontece. Só que de uma forma, como ele é velado, né, é imperceptível. E também, além de estar dentro daqueles que estão no processo seletivo, né, como citado, né, psicólogo dando os testes de avaliação psicológica, e pode ter também, né, do próprio indivíduo. Né? O próprio indivíduo, entre outros, né, tem uma sensação diferente por ele já saber né, como que funciona o sistema. Né? Então, além de ter esse lado, que é o lado da empresa, o lado de quem a gente não sabe que né, que acaba esbarrando nele, nós temos outro lado também, né, do próprio indivíduo, por ter já tido algumas outras experiências, né, e dentre essas experiências o seu emocional ter sido abalado, né, ter tido algum tipo de preconceito anterior, e ele por si só também, né, já começar a se sentir não tão confortável, né, com todo o processo. Então, né, do ponto de vista psicológico, existem os dois lados. Né, o lado do indivíduo e o lado da empresa, no caso. Né? Então, isso esbarra-se. É um trabalho de formiguinha combater isso, eu imagino. Né? Porque você trazer essa percepção para uma instituição que tem ali um monte de pessoas, não estou falando de uma, né? E também para o próprio indivíduo, como é que ele combate isso? Porque a nossa mente, ela é uma máquina, né? Ela funciona ali. Você capta as informações e as informações podem te destruir se você não souber lidar com as suas emoções.
né? Esse mesmo candidato pode ficar abalado numa outra entrevista, num próximo processo seletivo. É muito difícil combater isso, né? O que você diria como psicólogo para uma pessoa que passou por uma experiência como essa? O que ela pode fazer para tentar se livrar desses pensamentos, assim, dessa violência que ela sofreu? Primeiro, usando as redes de apoio, né, as pessoas mais próximas que ela tem, né, como amigos, familiares, né, compartilhando, né, o que aconteceu, procurar, né, meios legais se de fato aconteceu alguma coisa explícita, né, e procurar uma psicoterapia também, né, para poder, né, livrar-se daquilo que não é seu. Né. Então existe um conjunto, né, daquilo que pode ser feito para que essa pessoa possa de fato sentir-se, né, como deveria. Como né. que a psicoterapia pode ajudar nesses casos, doutor? Como é que ela ajuda a gente a nos livrarmos daquilo que não é nosso? A psicoterapia, a terapia cognitivo-comportamental, por exemplo, ela vai tratar primeiro, né, nossas crenças, primeiro as crenças limitantes, essas que nos deram gratuitamente, que aí podemos entender novamente sobre o racismo, né, estrutural, né, e por aí vai, de que eu não sou merecedor, de que não vale a pena, não vou conseguir. E essas crenças limitantes, elas passam a virar um pensamento. Né? E aí, quando vira um pensamento, de fato, eu acredito naquilo. E acreditando naquilo, os meus comportamentos passam a ser, de fato, direcionados àquele tipo de crença. Né? E a psicoterapia vai ajudar a mudar as crenças, para assim mudar os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos. O ato de falar já é um exercício de livramento, o senhor diria? Sim, né? A Associação Livre das Palavras, né, em outros pontos de vista, né, a cura pela palavra. Isso. Né, tem outros métodos também, como métodos de relaxamento, né, mindfulness, por exemplo, também ajuda muito o indivíduo a entender o aqui e agora, né, conseguir manter a sua atenção para aquilo que de fato está fazendo. Né, no caso da psicoterapia, no próprio ato. Né, a psicoterapia ela não está sendo feita somente naquele momento. A partir do momento que a pessoa sai de casa, já iniciou a psicoterapia. Começou a se arrumar, já é terapêutico. Né? Então, todo o processo, né, ele já tem, né, fundamento para que a pessoa possa conseguir ter uma nova forma de pensar a partir dessas crenças que foram embutidas nela, sem ela perceber no decorrer da sua vida. Infância, pré-adolescência, adolescência, né, na onde viveu, com quem conviveu, aonde estudou, se estudou, não estudou, como foi. Né? Então, toda essa história de vida formou-se essas crenças. E é nelas que vai ser tratada, né, a psicoterapia individual, no caso, podendo ser até breve. E é importante a gente dizer que não é um passo de mágica, né? Não é que você vai se arrumar hoje para ir para a terapia, vai fazer uma sessão e vai se livrar disso tudo. É todo um processo, né? O dia a dia, a desconstrução. Você imagina anos e anos de escravidão, anos e anos absorvendo aquelas informações de que você não é merecedor, de que você não é capaz, de que você é inferior. Seria maravilhoso, né, doutor? Se em uma sessão de terapia a gente conseguisse se livrar de tudo isso, mas não é. Mas é necessário que seja, que as pessoas tenham paciência e de que façam esse exercício, porque no dia a dia a gente vai se fortalecendo, né, com esse exercício da cura pela palavra. Sim, sim. Perfeita a minha colocação? Maravilha. Robson, você já passou por alguma experiência de racismo? Todas elas, né? É mesmo? De várias formas. Em estabelecimentos comerciais, nas atividades que eu desenvolvo, enfim, no meu cotidiano, né? Até mesmo dirigindo um veículo. O racismo, ele está aí, né? Ele tem o alvo certo, né? A discriminação, ela está aí. Ela vai escolher aquele que o sistema já elegeu como inferior. E a gente vai lutar para que isso diminua até o ponto de que a gente não precise mais pensar em políticas públicas, em ações afirmativas, para que a gente possa estancar, né, essa ferida trazida pela escravidão. Tem algum caso em específico que você se sentiria confortável em contar? Eu acho, assim, eu poderia trazer diversos, desde abordagens policiais, ou até mesmo estabelecimentos comerciais, estacionamento. Eu vou pedir meu carro e aí eu estou lá esperando o meu carro chegar e aí a pessoa
me entrega a chave, fala assim, olha, pega lá o veículo ou pedidos de informação. Eu costumo dizer que, por exemplo, quando no shopping center, né? Então, se tiver de paletó e gravata, como a gente sempre costuma andar de paletó e gravata e vai no shopping sempre almoçar, se der uma paradinha para mexer no celular, a pessoa já pede informação. Então, vem 1, 2, 3, porque a gente tem um perfil, né, de segurança. Então, são várias as situações. E isso acontece, acredito eu, que de uma forma natural para algumas pessoas, porque vê uma pessoa negra como um segurança, às vezes até melhorando um pouquinho como jogador de futebol, como músico, como sambista, mas não consegue enxergar como uma pessoa que tem outras ocupações, por exemplo, que atua junto ao governo do estado, que é professor universitário, que é advogado, que podem ser médicos, psicólogos, psiquiatras, entrevistadores de televisão. Então, a comunidade negra... E aí tem um problema também, que continua dentro dessa perspectiva estrutural, porque não basta para a população negra atingir, por exemplo, um nível intelectual e econômico e social para uma classe A, por exemplo. Ele vai continuar a sofrer discriminação. Então, isso persegue a comunidade. O que a gente precisa fazer aqui é um exercício inverso, penso eu, um exercício inverso. Ou seja, conscientizar as pessoas não negras da importância de conhecer e se aprofundar na história e na cultura afro-brasileira. Para, a partir daí, esses estigmas, essas chagas, esse processo que ainda permanece de inferiorização, desse olhar crítico para a nossa comunidade, ele tende a diminuir e as pessoas, então, a se colocarem numa outra posição, penso eu, com maior empatia à comunidade negra, né? Então, eu acho que é por aí que eu penso e atuo, e gosto muito de levar nas oportunidades que eu tenho de ocupar espaços como esse, para que a gente possa fazer reflexões mais adequadas e realmente arrancar o band-aid, né? Com a ferida e tudo. Não é conscientizar o negro de que ele está sofrendo racismo, e sim conscientizar os brancos, os amarelos, enfim, que eles estão cometendo, talvez, o racismo. Né? Porque, às vezes, a pessoa também faz meio que inconscientemente, porque foi educada ou do pai, da mãe, da família, enfim, é algo que se arrasta por muitos anos, né? Esse é um ponto importante que a gente vai discutir daqui a pouquinho no próximo bloco. Para você que está acompanhando a gente, não sai daí. Vamos fazer um breve intervalo, voltamos já já. Voltamos para mais um bloco do nosso Alesp em Pauta, que hoje está falando de um tema muito importante, que necessariamente precisa ser tema da vida de todos nós. A gente estava falando no bloco anterior a respeito dessa questão de ensinar a outra população, que não a negra, né, a respeito do racismo, do que é, como combater e tudo mais, para que isso possa ser cada vez menos frequente. Como fazer isso, doutor? Parece uma tarefa fácil, mas não é. Sim, sim. As políticas públicas podem, né, na verdade, contribuem com isso, né? A informação ao público, né, dentro de escolas, empresas, né, dentro da sua própria família. Né? Eu acho que a conscientização, ela vem primeiro, né, advém também do conhecimento, né, sobre o assunto, não no sentido teórico, mas no sentido de vivência mesmo. Então, eu acredito que as políticas públicas, né, atuando junto com toda a faixa etária de idade, toda a população em si, ela vai contribuir com essa conscientização deste outro lado. Né? Com relação a essas questões mais emocionais, que aí as pessoas que já sofreram racismo precisam tratar, todo mundo tem alguma questão que precisa tratar, né? A gente está falando aqui do racismo em específico porque é o nosso tema. Mas qual é a importância de ter também uma política pública neste segmento para essa população?
Porque a gente está falando de uma questão de psicoterapia, nem sempre é barato, nem sempre é acessível para todo mundo, né? Qual a importância, na sua visão, de uma política pública voltada especialmente para isso, para tentar estancar essa ferida? Hoje no SUS, né, existem, né, algumas esferas que atuam na saúde mental, que podem propiciar a ajuda a este indivíduo. Né? Existem os centros de apoio psicossocial, que tratam outros tipos de transtornos, mas também, né, abraçam, né, pessoas que passaram ou que estão vivendo algum tipo de preconceito, né, como os CAPS, os NAPS. Né? São lugares onde que a pessoa tem terapias em grupo, terapia individual, passa-se com um psiquiatra, tem terapias ocupacionais, né? Tem até o Hospital Dia, né, que esse Hospital Dia ele é uma vertente, é o que resultou, né, da luta antimanicomial, no caso. Então, existe gratuitamente, né, isso é essa importante psicoterapia, a gente contar aqui. né, dentro do SUS. Ele é muito grande, né, às vezes a gente tem um olhar, né, menor, né, ou o contrário dele, mas realmente funciona. E é só chegar? Como é que faz para a pessoa fazer parte disso? Existem alguns caminhos, né? Primeiro que o caminho do SUS, na verdade, muitas das vezes nós fazemos o contrário. Esperamos ficar doentes para ir no pronto-socorro. Enquanto a ideia inicial é já ir no postinho perto da sua casa, né, para ter o médico da família, para ele já acompanhar você e sua família e prevenir doenças, né? E também direcionar a outras especialidades. No caso da saúde mental, também. Ou pode procurar um clínico geral num posto de saúde, numa UPA, por exemplo, e aí sim vai ser encaminhado para um psicólogo, ou pode ir direto num CAPS, num NAPS, por exemplo. E aí vai passar por uma triagem, ou com um assistente social, ou com um psicólogo, e esse psicólogo ou assistente social vai estar indicando e sinalizando o melhor tratamento para essa pessoa, né, e participar de tudo que é oferecido naquele núcleo. Muito bom, acho que é uma pergunta importante, porque às vezes tem muita gente assistindo a gente agora que está passando por uma situação como essa, que já passou, enfim, ou que até pode passar. Informação nunca é demais, né? Então, para você que está assistindo a gente, ficam aí os esclarecimentos do Dr. Vítor. É possível a gente conseguir um tratamento acessível, né? Sim. Hoje. Robson, você sempre trabalhou com isso? Como é que você começou? Sério, eu comecei... Foi por uma questão própria? Foi por alguma experiência pessoal que você passou e aí, de repente, você começou a atuar? Sempre tem alguma coisa nesse sentido, né? Na nossa vida. Eu costumo dizer que desde que a gente está ali na barriga da nossa mãe, a gente já começa no movimento, né? Então, minha mãe sempre fez parte do movimento negro, então eu venho acompanhando a trajetória dela e começo no serviço público com 20 anos, entro para trabalhar, passo num concurso público para agente de segurança penitenciário, lá dos 20 até os 33 trabalho, estudo, me formo, então inicio uma carreira como advogado e agora há um ano chego à Secretaria da Justiça e Cidadania através de um processo seletivo para então assumir a gestão da Coordenadoria de Políticas para a População Negra. Também estou como professor universitário, já há alguns anos, né, para a gente não entregar, junto à Universidade Zumbi dos Palmares, enfim. A gente tem uma trajetória aí, de luta, né? Sempre costumo dizer que eu poderia ter chegado antes, né? Mas algumas intercorrências aí, das quais a gente já apresentou aqui, o leque delas, né? Então nos impede, às vezes, de atingir determinados cargos de liderança antes daquilo, no tempo adequado, quando a gente se sente preparado para exercer determinadas funções, né? Então, eu acho que estar nesse lugar hoje, poder participar desse programa e reverberar não só a nossa trajetória, mas aquilo que a gente vem desenvolvendo junto à Secretaria da Justiça e Cidadania e como homem preto do movimento, é importante para que os outros, né, para que os jovens também tenham conhecimento. Quando você fez a pergunta para o doutor, a perspectiva da questão da educação ou da reeducação, acho importante também a gente trazer para cá. A gente tem uma lei bastante importante, que é a Lei 10.150,
639 de 2003, que é uma lei que determina o ensino da cultura afro-brasileira nos bancos escolares, lá na base. Então, acho que a gente tem que começar por ali. Essa é a educação que a gente precisa levar, né, para as escolas, para que as pessoas possam efetivamente conhecer o que é preconceito, o que é discriminação, o que é racismo. E mais do que isso, é saber que racismo é crime, que discriminação é crime e existem leis que vão punir. Então, é aquela coisa do racismo inconsciente, eu fiz sem querer, né? A gente tem um problema aí, a gente precisa fazer essa interpretação e saber se isso aí realmente foi uma conduta não intencional ou se realmente foi uma conduta intencional, porque há pessoas que se autodeclaram como racistas, que realmente não querem conviver, não querem dar espaço, vez e voz para a comunidade negra. E para esses aí, penso eu, até, desculpa um pouco me estender, mas acho que é necessário eles conhecerem o rigor da norma. A lei está aí para ser aplicada, hoje a gente tem a equiparação da injúria qualificada, ou injúria racial, como queiram chamar, com o crime de racismo, e a partir daí, então, a gente tem uma nova perspectiva punitiva, mas eu acho que mais do que punir, a gente precisa conscientizar e educar. E por outro lado, a prevenção, que é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Debatendo, né? Debatendo. Falando a respeito. O que a Secretaria faz hoje? Olha, a Secretaria tem desenvolvido um papel bastante interessante aí, sobre a batuta do nosso secretário da Justiça e Cidadania, Dr. Fábio Prieto, nosso secretário executivo, Dr. Raul Cristiano, pensando em políticas justamente não só de enfrentamento ao racismo, mas de capacitação, de conscientização junto aos municípios. Estamos com diversos projetos em andamento, projetos sendo desenvolvidos, estamos trabalhando, finalizamos, né? Eu chego na Secretaria em maio e recebo uma missão de finalizar o Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial. Que São Paulo, apesar de todos os avanços legislativos, de toda a política já apresentada, São Paulo é pioneiro em políticas públicas para a comunidade negra, mas ainda nos falta um documento orientador com diretrizes para que essas políticas possam ser efetivadas. Então nós concluímos esse texto agora em meados de fevereiro, março. Foi um trabalho em conjunto com todas as secretarias de Estado que lá estão, então Secretaria de Saúde, a própria Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Social, Educação, Segurança Pública, para que a gente pudesse, de uma forma estruturada, aplicar não só os recursos, mas principalmente todo o arcabouço técnico, os especialistas do Estado de São Paulo, do governo do Estado de São Paulo, que hoje estão sendo muito bem conduzidos pelo nosso governador Tarcísio de Freitas, nessa frente de promoção da igualdade racial. Então, é um documento muito rico, que hoje encontra-se na Casa Civil, pronto já. Acreditamos que em breve a gente vai ter surpresas nesse sentido, assim como tivemos recentemente o próprio feriado do 20 de novembro, que era uma luta do movimento negro, né? Há mais se a gente for rebobinar, mais de 50 anos se lutava por um feriado que reconhecesse a luta do movimento, que reconhecesse a luta de Zumbi dos Palmares, que é o 20 de novembro, então, para a comunidade negra. Então, nosso governador Tarcísio de Freitas, com o parecer da Coordenadoria de Políticas, então instituiu no estado de São Paulo todo, né? Porque era uma confusão. Você estava aqui em São Paulo, você não sabia se era feriado em Guarulhos, se era feriado em Mauá, então ele acabou com esse dilema, ou seja, o estado de São Paulo todo hoje. Então nós temos o feriado do 20 de novembro, que para nós é muito importante, né? Assim como hoje também é o Dia Internacional de Nelson Mandela, que também merece ser reverenciado por toda a sua trajetória de luta e colocado a sua vida à disposição para o fim do apartheid. Então nós estamos avançando em políticas públicas. Eu só queria completar um pouquinho mais, que agora, recentemente, o governador Tarcísio de Freitas também assinou o dia de Nelson Mandela no estado de São Paulo. Então, agora, todo dia 2 de agosto, também será comemorado o dia de Nelson Mandela, um projeto que saiu aqui da Lesp, é importante dizer, e foi, então, consagrado, assinado, e hoje, a partir do próximo mês também, nós temos mais esse dia para pensar, como a gente costuma dizer, né, na consciência negra e pensar também em políticas para a comunidade como um todo, né? É uma forma também de educar as pessoas que ainda não estudaram muito sobre o assunto ou que ainda praticam o racismo, mesmo que inconscientemente. É uma das formas. Penso eu que sim. E muito
para além, reverenciar os nossos líderes, né? Aqueles que dedicaram as suas vidas à luta, o combate ao racismo, à violência, às agressões, e principalmente, penso eu, no desenvolvimento e na participação da comunidade negra no processo social e econômico. Do ponto de vista psicológico, doutor Vitor, essas datas comemorativas são importantes para a comunidade? Não só para a comunidade, mas para a sociedade, né? A data comemora-se, né, uma luta, né? E essa luta vem se estendendo, né? E como o passo de formiguinha foi dito antes, né, é o processo. Na verdade, pode ser interpretado assim como uma comemoração por estar existindo mais políticas públicas, mais interesse do que comemorar, né, o racismo em si. Não, acredito não é que isso. A ideia é muito mais em expressar, né, esse sentimento de que estamos na luta e não estamos sozinhos, seja com a sociedade como um todo, né? Então, acredito que é importante, sim, né, todas as datas, para poder reforçar, né, aquilo que está sendo feito. É uma simbologia que traz união, que traz força, é mais ou menos nesse sentido. E relembra, né, toda a história. Robson, ouvindo você falar antes a respeito de que nós temos que pôr uma régua aí, né, daquele racismo que é feito conscientemente e daquele que não é assim tão consciente assim. Às vezes a pessoa faz mesmo que sem saber, por uma certa ignorância e tudo mais. Eu me lembrei de um caso recente que nós jornalistas cobrimos, de um rapaz que foi preso e ficou, acredito que 13 anos preso por engano, por estupro. Ele foi reconhecido pela vítima, porque ele era um homem negro, o agressor era um homem negro. Foi reconhecido. Durante todos esses anos que ele passou na prisão, só agora uma política pública, uma entidade, olhou o caso em si e aí foram fazer a coleta do material genético. Depois de mais de 10 anos do indivíduo preso. E aí descobriu-se que o material genético dele não era compatível com aquele que foi coletado quando aconteceu, né, o caso. Você imagina a importância de uma política pública num caso como esse? A gente está falando de um caso, mas existem muitos casos que acontecem que não ganham notoriedade ou que às vezes nem são denunciados. Sim. Esse é um problema que nós temos, né? Quando a gente parte para uma perspectiva acadêmica dos processos e procedimentos na esfera da justiça criminal, nós percebemos esses erros judiciários, que, por sua vez, acaba reverberando os números que nós temos hoje de encarceramento em massa da população negra. Então, nós temos a perspectiva do reconhecimento. São duas formas de reconhecimento no processo penal, né? Então, nós temos um reconhecimento pessoal, que a pessoa vai ali e olha tete a tete, e temos o outro reconhecimento fotográfico. Os erros, eles estão aí, seja na formalização do procedimento, do reconhecimento pessoal realizado ali na delegacia, mas principalmente nesse reconhecimento fotográfico. Então, esse não é o único caso, como você mesmo disse. Se a gente buscar na literatura, a gente vai verificar inúmeros outros casos de erros judiciários, que pessoas foram condenadas inocentemente por terem sido reconhecidas fotograficamente, sem ter aquele devido processo legal que nós falamos. Nós temos que avançar neste sentido ainda hoje. Muito, nós precisamos avançar muito. Hoje nós falamos em racismo algorítmico, não é? A inteligência artificial está aí. Nós temos o racismo que ele surge nas redes sociais. A gente precisa pensar em ações, em como o Estado como um todo, vai conseguir fazer essa interferência para que a gente não tenha, por exemplo, problemas, por exemplo, na identificação. Então, a pessoa negra vai fazer um reconhecimento facial num determinado aplicativo de transporte ou num determinado aplicativo que precisa do reconhecimento facial, é uma dificuldade, né? Porque a pessoa que programa, que faz esse algoritmo, até mesmo na pesquisa, se você jogar lá, fazer uma pesquisa, você vai encontrar dados ali que não são reais,
por exemplo, que indicam para as pessoas negras. Então, a dificuldade hoje, quando nós falamos nesse racismo algoritmo, é justamente isso. É a pessoa que está atrás, fazendo essa programação, que muitas das vezes não tem essa capacitação, que não tem um letramento racial, que não conhece a história, a cultura afro-brasileira, e acaba ali, então, com a sua visão, europeia, se assim a gente pode dizer, eurocêntrica, né, produz então esses dados ali e acabam trazendo transtornos para a comunidade negra. Mas a gente precisa sim ter um olhar específico, a gente tem percebido, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, o próprio STF, aqui no estado de São Paulo também, pensado em ações de como intervir e justamente diminuir esses erros judiciários. É algo que me chamou a atenção, porque neste caso em específico que eu citei, ali no momento da condenação, e a gente está falando de uma condenação, não de uma investigação, no momento da condenação pesou mais o relato da vítima, foi palavra contra palavra, né? Tinha ali um rapaz negro dizendo que não era o culpado e tinha uma vítima dizendo que ele era o culpado. E aí fizeram a prisão com base naquilo que ela estava falando. Um erro que ainda bem foi solucionado, mas assim, 10 anos depois, imagine, doutor Vitor, o que isso não pode ter causado no emocional desse rapaz, né? Você ficar mais de 10 anos preso por um crime que você não cometeu e as violências que ele também pode ter sofrido dentro da prisão por conta, né, desse relato. Sim, sim. Primeiro pela conta, né, da própria situação, né, como foi recebido dentro da prisão. E, né, com a devastação da sua autoestima, né, com o estresse, podendo desenvolver transtorno de ansiedade, né, podendo desenvolver síndrome do pânico. Então, várias associações podem ter acontecido ou acontecendo nesse exato momento também, né, com outros, que discorre aí um prejuízo muito grande. E é um prejuízo que pode ficar assim eternamente na vida de uma pessoa, para sempre fica essa marca, mas é possível, para a gente passar aqui até mesmo uma mensagem de esperança para as pessoas que estão assistindo a gente, é possível você aprender a viver com isso, ou enfim, aprender não, mas assim, conviver com essa situação, né? Porque você viver com essa dor latejando ali diariamente é uma coisa, né? Agora, existe tratamento, você consegue viver depois, né, de ter sofrido uma violência como essa? Com muito trabalho, imagino. Sim, com muito trabalho. E, né, tem este caso que, né, estamos falando que é algo que perdurou-se, né? Nós temos situações que são de rotina, que acontecem, infelizmente, né? Situações pontuais, né? E situações onde o racismo ele está mais presente e então ele perdura-se na pessoa, como no âmbito de trabalho, por exemplo. E nessa situação, né, a pessoa já tendo essa baixa autoestima, né, por estar sendo condenada por algo que não fez, né, sendo citada pela essa condenação pelo aquilo que foi dito pelo outro, mas não somente por toda uma base maior, né, de gerenciamento sobre isso. Eu não diria que existe uma forma da pessoa aceitar, né? Não é nem aceitável, na verdade, né? Eu diria que existe uma forma dela conseguir entender, né, e viver a sua vida, né, apesar de não deixar que os outros afetem o seu humor, não deixar com que os outros mudem a minha forma de pensar, a minha forma de agir, mesmo sendo muito difícil, né, imagino eu, né, pelos relatos que eu já ouvi dentro da clínica mesmo, tanto na clínica particular quanto os centros terapêuticos onde eu atuo. Aceitar, eu posso não concordar, né, mas esse aceitar que nós falamos antes, né, é difícil isso, mas eu não posso ficar preso a isso, né? Porque a sua vida precisa seguir, né? O seu passado não depende de você, o seu futuro Sim. depende, né? Sim, e concluindo, vivendo bem. Então, o mundo de alguma forma, né, nesse tema, né, ele tenta de alguma forma esmagar a pessoa, né, destruir a pessoa emocionalmente, fazer com que ela sinta-se a pior pessoa do mundo, né, neste caso citado, né, fazendo com que ela não consiga
se ver parte de um meio social onde que é habitável, menos inteligente, né? Menos interessante, né? E tudo isso é uma grande mentira, né? Imposta pela própria sociedade e que nós não devemos aceitar isso de forma alguma. Não acreditar naquilo que nos contam, nem sempre é verdade. A gente está caminhando para o final do nosso programa. Robson, eu queria que você desse as suas considerações finais. E como eu estou aprendendo aqui com vocês hoje, eu queria saber se eu deixei de fazer alguma pergunta importante, interessante, se tem algo que você queira destacar sobre esse tema. Eu queria trazer aqui, primeiro eu agradecer a oportunidade mais uma vez de estar aqui nessa Casa Legislativa, no Alesp em Pauta. Para a gente é bastante importante poder participar e tratar de um tema de importância social. E dizer que a Secretaria da Justiça e Cidadania do Estado de São Paulo, por intermédio da sua Coordenadoria de Políticas para a População Negra, tem um canal de recebimento de denúncias, que é www.justica.gov.br. justica.sp.gov.br. É só entrar no nosso site, Secretaria da Justiça, vai encontrar lá um link de denúncia. É o único, foi o primeiro pioneiro do Estado de São Paulo a ter uma lei, a Lei 14.187, de 2010, que pune administrativamente atos de discriminação que envolvam raça, cor, religião, enfim, qualquer ato de discriminação que venha a ser perpetrado. Então, acho que é importante a gente trazer esse canal de denúncia, esse canal de fiscalização e muito mais do que isso também. É um modelo a ser seguido por outros estados. Eu acho que vale a pena a gente trazer aqui, até num outro programa, se for possível, a gente falar um pouquinho mais de como a gente atua nessa perspectiva preventiva e punitiva da discriminação no âmbito administrativo, né? E dizer que nós estamos lá no Pátio do Colégio, número 148, à disposição de todos e pensando num país, num estado mais forte, mais plural, onde a gente não precise mais identificar as pessoas pela cor da sua pele ou mesmo julgá-las e, lógico, proporcionar um espaço mais democrático. Muito obrigada. Doutor Vitor, as suas considerações finais, que mensagem que o senhor gostaria de deixar para as pessoas que estão nos assistindo a respeito desse tema? Primeiro, que não devemos aceitar nenhum tipo de discriminação, né? Segundo, que existem grupos de autoajuda também para este público, né? SOS Racismo, né? É uma vertente aí onde as pessoas se reúnem sem nenhum intermediador, as pessoas pelas pessoas se ajudando através da empatia e identificação. É um meio, além da psicoterapia, né? E concluindo dizendo que existe formas de lidar com essas situações e a psicologia está aí para ajudar, né, e colaborar com qualquer tipo de discriminação ou qualquer tipo de problemas e prejuízos da saúde mental do indivíduo. Senhores, muito obrigada, viu? Foi um prazer conversar com os dois, aprendi bastante aqui nesse programa. Eu espero que tenha sido também um programa muito importante para você, que tenha trazido informações pertinentes e também que você possa ter criado aí um senso crítico a respeito desse tema, tá bom? Eu fico por aqui e te espero numa próxima oportunidade. Tchau, tchau.